Lembrando a todos vocês para participarem, ficarem à vontade. Os nossos chats já estão liberados para sua participação. Chat aberto tanto no site Notícias Agrícolas quanto também no nosso canal do YouTube. Fique à vontade para participar. E como eu disse, quem está aqui com a gente é Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender esse mercado. Estava todo mundo bastante eufórico com aquele movimento de alta nos preços, movimento consistente que a gente viu acontecer ao longo de fevereiro. Daí primeiro começou B3, recuando um pouquinho não, perdeu quase 15 pontos ali nos principais contratos. B3 já começou a se recuperar, pelo menos aparentemente aí o mercado já voltou a reagir. Mas agora quem está vendo essa pressãozinha acontecer é o mercado físico, Gustavo. O que dá para a gente falar desse mercado? O que está acontecendo? E será que é motivo de preocupação aí para o pecuarista que está nos ouvindo? Qual que é a sua avaliação? Conta para a gente, seja bem-vindo. Bom dia, Alexander. Bom dia a todos. Alexander, a pressão ela iniciou aí quando o boi tocou o 360 dentro do estado de São Paulo. As escalas elas eram curtas. Aí a guerra tirou um pouco esse fluxo comprador do mercado. Notícias, logicamente, que foram vinculadas aí à redução de exportação de até 40% pela BIEC, que não se fizeram verdadeiras, e aí vai desestimulando, e o pessoal no 355, 360 resolveu vender um pouco mais de volume e automaticamente os preços cederam aí nesse período, exercendo uma pressão maior sobre o mercado futuro, onde o mercado futuro ele era um mercado já cansado, vamos dizer assim, para atingir novas altas, né? Até porque o mercado era sobrecomprado, um volume grande de pessoas físicas aí alavancadas, e aí quando o mercado vem e ele vem para um ajuste mais pesado, o financeiro conta e o mercado automaticamente ele se estabiliza e equilibra para reduzir essa exposição aí do mercado. E foi o que aconteceu. O frigorífico ele fez uma escala um pouquinho melhor aí, ele comprou mais animais entre o 350 e o 360 nesse período, que foram as últimas semanas, e tentaram um recuo maior aí dentro do estado de São Paulo até o 340, né? E isso aí, a partir de quinta-feira passada, a gente já vem analisando as escalas, que elas estavam rodando aí para o dia 16, 17 de março na média, e hoje, nesses preços entre 340 e 345, a gente já consegue afirmar que o volume de animais negociados foi bem abaixo do esperado e as escalas elas não evoluíram de quinta-feira até hoje, Alexander. Então, a gente vê que os preços entre 340 e 345 dentro do estado de São Paulo, o volume negociado foi muito abaixo e muito pequeno para que as escalas evoluíssem terminando o mês. Na sua opinião, então, esse movimento de pressão nos preços está com os dias contados aí, Gustavo? Alexandre, eu acho que ele estabilizou. Agora, para a gente ter uma alta mais consistente no mercado futuro, a gente precisa ter novas rodadas de alta. Ou seja, aquele frigorífico que recuou para tentar comprar um boi de 340 dentro do estado de São Paulo, Alexandre, a gente já começa a ver aí uma retomada de preço. Então, quem estava de 340 já está mandando uma oferta de 345. Isso aí pode chegar aí na casa novamente aí de R$ 350, Alexandre, que é onde a gente acha que a oferta ela teve um volume maior, entre o 350 e 355. E nesse período de queda, Alexandre, a gente percebeu bastante, foi bem claro o movimento, onde o movimento de pressão ele foi maior sobre São Paulo, né? Por quê? Porque os grandes frigoríficos que possuem contrato, eles possuem contrato baseado nos indicadores, e indicador base São Paulo, tanto para comprar dentro do Goiás, MT, tem muitas negociações que são baseadas no Datagro, baseadas no indicador CPEA, base São Paulo. Então, como o volume de animais contratuais nos grandes frigoríficos, Alexandre, eles reduzindo o preço do indicador dentro do estado de São Paulo, ele automaticamente reduz o preço de compra no Brasil inteiro, para esses grandes frigoríficos que têm planta em todos os estados do Brasil. Então, por exemplo, o MT hoje saíram vários negócios acima de 355 até 360 para volumes consideráveis, que é um estado com um volume grande de animais nesse momento confinado também, né, Alexandre? E até a pasto em alguns pontos, né? Que é o ATIP, que são terminados a pasto com ração. Então, animais aí, números de negociação acima de 1.000 cabeças, 2.000, 3.000 cabeças para o Mato Grosso,
chegaram a ser negociados hoje a 360. Enquanto em São Paulo, a tentativa está entre 345 e 350 hoje, Alexander. Mas a gente vislumbra já uma escala aí recuando da semana passada para hoje. Em média, quantos dias, Gustavo? Alexandre, a gente pode dizer que as escalas não evoluíram do dia 17, 18 em diante aí, não vem evoluindo, Alexandre. Então, eles estão parados aí. Hoje nós estamos aí no dia 6 10, dias. Alexandre, eles estão para o dia 17, dia útil, né? Vamos colocar aí que são 5 dias. O que era 7, 8, hoje nós estamos em 5. Então, ou seja, cada dia que passa comprando pouco, as escalas reduzem aí em um dia, Alexandre. Muito bem. Bom, Gustavo, então a gente tem aí essa expectativa de talvez não uma retomada, mas de uma estabilização dos preços num patamar um pouco maior, ali na casa dos 350, como referência em São Paulo, como você bem ponderou. Perfeito. Quais os fatores que você acredita que estão em jogo e estão na mesa aí? Qual o impacto real, na sua opinião, dessa questão do conflito no Oriente Médio? Qual o impacto real do consumo interno nesse momento? E qual o impacto real da oferta de animais? Como é que a gente está em relação a esses três quesitos aí, hein, Gustavo? Ô, Alessandro, eu vou de trás para frente, tá? O meu principal ponto que eu trabalho hoje aqui, que nós estamos trabalhando internamente, é que a oferta de animais disponíveis nesse momento, ela é muito inferior ao que nós trabalhamos um ano atrás, né? Baseado na reposição que a gente já falou na nossa entrevista anterior, baseado nos preços de bezerro, baseado nos preços de animais disponíveis para esse tipo que é o animal de reposição. Então, o número de fêmeas que nós vamos abater ao longo do ano, ela vai ser um pouco inferior ao que a gente abateu e ela tende a ir reduzindo ao longo dos anos, do ano até o final de 2027, vamos dizer assim, vamos para um período mais longo. Então, o número de fêmeas abatidas, ela tende a reduzir. Tendendo a reduzir, Alexander, é uma procura maior por animais machos terminados, né? A gente vamos para as exportações. As exportações de janeiro e fevereiro foram recordes, mas não havia guerra. Porém, em março, com os dados que saíram ontem, Alexander, a gente também vai bater recorde para o mês de março, né? Ainda não houve ainda efetivamente uma redução nas exportações. Em relação ao todo, ao volume total nesse momento em relação ao conflito, Alexandre, falando em carne bovina, todos os pontos aí, todas as pessoas aí que já passaram com você, eles dizem, ficam bem claro que a gente está falando de um volume de 7 a 8%, né? Ele não é um volume nem próximo do que a BIEC ela reportou de 40%. E a falta de oferta de boi nesse momento, ela faz com que o preço não ceda mais do que nós temos. E outro ponto que nós temos que levar em consideração é que na última semana, quando a guerra se intensificou, nós saímos de um dólar de 5,15 para um dólar de 5,30 até 5,38. Ou seja, as indústrias não deixaram de travar esses valores, Alexandre. O outro ponto em relação à guerra, Alexandre, é que o valor da tonelada enviada para outros países devido à guerra, elas aumentam, né? Porque nós tivemos aumento também da questão da logística, que isso é o que mais impacta nesse momento, porém o valor da tonelada negociada ela também aumentou. Então isso aí, vamos dizer que a margem ela continua acontecendo. O primeiro impacto, o mais difícil, é em relação aos embarques, né? É a questão até se estabilizar a questão do que chega de container, do que consegue embarcar. Agora, as rotas hoje, pós 2 semanas, elas automaticamente, todas as indústrias já trabalharam nisso aí e as rotas elas passam por outros canais que não naquele ponto da guerra especificamente. Então, isso baseado em carne bovina, eu acredito que essa guerra, no fim das contas, Alexander, se essa guerra se acentuar, os embarques para as regiões de conflito de carne, devido à questão de proteína, ela chega até a aumentar para vários países, por exemplo, países que precisam estocar carne por um período mais longo. Com população, por exemplo, a China tende a aumentar o volume de carne exportada. Isso aí é um ponto que está bem claro aqui para a gente, que em vez de diminuir ao longo do tempo, se a guerra se intensificar, a gente exporta mais carne bovina. E em relação ao mercado interno, Alexandre, com certeza, quando a gente bateu R$ 24 aí o quilo no atacado, que é um boi próximo de 360, nesse ponto aí há sim um impacto maior na demanda interna, Alexandre. Travam as compras nesse patamar. Porém, se não tem o boi terminado com volume,
os frigoríficos em si, eles não podem fazer graça, Alexander, de jogar o estoque que ele tem hoje no mercado para fazer com que os preços caiam ainda mais para pressionar preço e tentar pressionar o valor da arroba, né? Então a gente está trabalhando aqui com o valor da carne negociada, não no 24, mas sim entre o 23 e 23,5, onde a gente vai trabalhar com uma arroba aí bem equilibrada entre 345 a 355 reais, Alexander. Esse é o ponto para essa semana que a gente vem trabalhando e a gente não consegue vislumbrar nesse momento, com o dólar que atingiu próximo de 5,40, com as exportações batendo recorde no primeiro trimestre do ano, e com um dólar que bateu 5,40 e com um boi com oferta menor nesse momento, devido à reposição do início do ano, que já tinha um ágio muito grande, a gente não consegue trabalhar com quedas acentuadas no valor da arroba nesse momento. E ainda mais que os outros estados vêm pagando mais do que São Paulo. Mato Grosso já chegou a 360, como eu acabei de falar hoje. Nessa queda toda, semana passada, boi de Minas para São Paulo, o mínimo que foi negociado foi boi de 355, 350. Abaixo disso não houve negociação dentro de Minas. Então, a única coisa que eles estão tentando fazer é tentar esbarrar mesmo essa alta para equilibrar isso aí e não deixar, como a gente diz aqui no linguajar da pecuária, é deixar a ponta da corda fugir, né? Porque se deixar passar o 360, aí não tem parada, Alexandre, e aí o boi vai acima dos patamares anteriores. Muito bem. Bom, daí, Gustavo, a gente tem então esse período de readaptação de preços aí nos R$ 350, mas está chegando abril, está chegando maio, que tradicionalmente tem aquele fim de safra e oferta de animais aparecendo no mercado. Será que a gente vai ter um período desse bem marcado esse ano? E qual que é a sua expectativa em relação à possível barrigada de preço nesse período? Alexandre, eu acredito que a gente vai ter uma oferta maior, sim, né? Eu acredito, sim, em relação ao que a gente tem hoje, mas não parecido com o que a gente teve em 2025 de animais terminados com um volume muito grande em todos esses períodos. Mas, sim, o mercado de fevereiro, que tomou aí uma alta consistente, gerando alta no mercado futuro, Alexandre, fez sim com que os animais que não tinham sido levados aos boitéis para terminação aumentasse esse volume. Ou seja, se ao longo de fevereiro o número de animais terminados no boitel aumentou o volume, Alexander, daqui 90, 120 dias, com certeza nós teremos mais animais terminados no confinamento para ser ofertado aí no mercado, Alexander. E quando sai animal de confinamento, ele sai com um volume superior. Então, essas barrigadas, um pouquinho do patamar máximo que a gente atingiu, cair 10, 15 reais, 20 reais no valor da arroba, isso aí está dentro do nosso cenário, sim. Porém, Alexandre, esse ano não é um ano de defender preço, de travar preços máximos. Por quê? Porque pode ter uma oferta muito maior, mas aí nós temos Copa do Mundo, nós temos um período de eleição, nós temos uma guerra que talvez nesse período já esteja bem controlada e a gente nem esteja falando mais sobre essa questão de guerra. E aí, com tudo isso controlado, mesmo com uma oferta superior, mas com uma demanda externa e interna muito maior, pode ser que não tenha reflexos negativos no valor da roupa. É, vamos acompanhar para ver. Resumindo, então, Gustavo, o cenário que você traz para a gente é, vou até dizer, otimista aí, né, em relação à tensão que a gente teve aí nos últimos dias, imaginando que essa situação do Oriente Médio pudesse complicar as exportações, que realmente a gente tivesse um mercado interno um pouco mais prejudicando esse consumo por conta de uma perda de competitividade da própria carne. Mas, enfim, você está trazendo um cenário até mais otimista aí para os preços. Então, qual que é a sua dica para o pecuarista que está ouvindo a gente? Eu acho que nesse momento a gente chegou num equilíbrio, vamos dizer assim, né? Estava num otimismo muito grande, que ia romper o 360, e agora no momento nós estamos num equilíbrio entre mercado futuro e mercado físico bem equilibrado, com oferta bem regular aí nesse momento, e irregular nesse momento, com os preços aquém, né? Com preços pessimistas no balcão das grandes indústrias, né? Então, a partir do momento que a gente tiver novas altas, Alexandre, pode ser que aí as escalas tendem a se recompor um pouquinho com mais tranquilidade, mas não fazendo escalas aí de 10, 15, 20, 30 dias úteis aí, eu não acredito isso nesse momento.
né? Mais para frente pode até ser lá para maio, junho, e aí sim a gente tem um reflexo sobre isso, e aí a gente vai ver sobre demanda. Mas a defesa, Alexandre, de quem tem o boi gordo, ela tem que ser feita. Esse é o ponto. Os preços aí mínimos aí eles têm que ser defendidos, esse é o ponto. Mesmo a gente otimista com o mercado, nós estamos trabalhando ainda no mercado ainda com guerra. A única questão negativa que eu aponto aqui em relação à guerra é mais o mercado do frango. Esse sim está um pouco mais, vamos dizer assim, largado, vamos dizer. E querendo ou não, é uma proteína que compete com automaticamente, né? Muito, Diretamente com o bovino. E outro ponto positivo em relação à demanda interna, Alexandre, querendo ou não, mas que faz um efeito muito grande nesse ano, a questão do Monjaro, ela está mudando toda essa relação aí de consumo de grande parte da população. Eu acabei de ver um texto agora de uma grande rede de supermercado, onde ela reduziu drasticamente a venda de carboidrato, álcool e doce, e ela aumentou quase 12% aí no valor da venda de proteína em todas as suas redes nível Brasil. Então, isso é outro ponto aí de sustentação para o mercado interno, Alexandre. boa. Muito bom. Essa é uma análise que a gente precisa parar para refletir e, enfim, trazer essa análise para o nosso público também. Se eu não me engano, foi o Carlos Cogo, lá da Cogo Inteligência Agropecuária, que fez esse relato também de aumento do consumo de proteínas. Aliás, um relatório bem interessante que quem puder e quem tiver acesso aí vale acompanhar. Enfim, essa é uma discussão nova, né, Gustavo, que a gente precisa entender o potencial que ela tem e até como isso pode influenciar no preço das proteínas e, em especial, da carne bovina aí daqui para frente. Mas é um assunto para uma próxima conversa. Por enquanto, Gustavo, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e volte sempre. E eu que agradeço sempre o convite, Alexandre. Um grande abraço a todos aí, uma boa semana. Valeu, abraço, Gustavo, até a próxima.